E aí, gente, Hackman aqui. No vídeo de hoje a gente vai terminar o assunto sobre inteligência artificial geral, lendo o novo paper do Ben Goertzel, que eu pus estranhamente em 2016 ali, mas é 2021, tá? Então eu coloquei 2016, mas é 2021. E a gente estava falando no último vídeo sobre esse conceito de inteligência universal, que você tem um agente Pi, que tem uma performance esperada, né, com respeito a uma distribuição universal, que é esse 2 menos K, que é uma coisa chamada Kolmogorov Complexity, né? Então pensa num número bem grande, né? Algo que seja contínuo e que seja um número contínuo, porque como eu disse no outro vídeo, né? O ser humano ele constantemente ele está em novos ambientes, com novas coisas que ele deve fazer, comer, se divertir ou novos trabalhos para realizar. E toda essa soma de recompensas que tem ao longo do tempo, ela é algo realmente grande, né? É algo extremamente complexo. E eu falei, né, que basicamente isso vai se dar, né, as recompensas pela soma a parte laranja, né, de 1000, que é essa letra grega ali embaixo do sigma. 1000 está dentro dessa função esperada e a soma de tudo isso vai dar o complexo de Kolmogorov. Vai ser basicamente a soma das recompensas ao longo do tempo no ambiente, né? Então eu citei o Mario, né? Falei, o Mario é a gente, o ambiente é o jogo, né? Os elementos do jogo que estão em rosa, né? Os inimigos, as moedas, enfim. E agora a gente vai para a parte um pouco mais complexa, né? Que é a inteligência artificial pragmática, né? E aí você vai ter ali o agente Pi, que é relativo a uma distribuição V de ambientes, né? E uma distribuição gama de objetivos. Eu tô na parte verde. Então a letra gama que parece Y, né? São os objetivos e o V são os ambientes, né? Estão distribuídos, né? Então, por exemplo, você está num lugar para tomar café. Então tem uma sobreposição de ambientes aí, né? Tem o café, tem esse café está dividido em seções. O ambiente ao redor você tem carros passando, você tem pessoas conversando, então é um ambiente complexo, entre aspas. É um sistema que tem várias coisas se sobrepondo. Não é um sistema assim, não é um sistema fechado, né? Não é tipo uma sala fechada só com uma mesa e um miojo. Não. É uma coisa complexa com várias coisas acontecendo. Essa é a minha interpretação dessa parte, né? Então, esse gama, né, que é o Y, os objetivos, a distribuição de objetivos que você tem no ambiente, e V é o ambiente, e você vai ter uma performance esperada dessas variáveis, né? Então, na equação ali embaixo, você vai ter que π grande em π pequeno, né, que vai ser o agente, vai se dar pela soma da interação com o ambiente 1000, que está dentro do valor esperado, dos objetivos G, aqui eu estou lendo debaixo do sigma, tá? Então pega essa letra grande, sigma, que significa soma. Você tem ali embaixo 1000, que é o ambiente. O ambiente está dentro da função esperada. E os objetivos estão dentro da soma dos objetivos ao longo do tempo t. Então a soma de tudo do ambiente. Então vamos pegar o Mario. Qual é a soma de todo o ambiente do Mario, né? Vai ser tudo que tem no ambiente, né? É claro que um jogo 2D é muito diferente do mundo real, né? No mundo real você tem muito mais coisa acontecendo. Mas dentro do Mario você vai ter assim, ó, que nessa partida, nessa tela, vamos supor que essa tela dure 5 minutos para o cara passar dessa tela. Ele morre, volta. Então você vai ter que a soma dos estados do Mario, né? Da performance dele no Mario, vai ser o ambiente, que é a função que está dentro da função esperada, que é a função que vai definir se ele está jogando bem ou não o jogo, e os objetivos. Qual é o objetivo no Mario? É você passar da tela, você desviar dos inimigos, você tem que chegar no fim da parte da tela. Esse é o objetivo principal. O objetivo principal do Mario nem é você fazer maior pontos, ninguém liga pra isso. O objetivo é você ganhar na partida, você
fechar o jogo. Não importa como, você tem que terminar o jogo no menor tempo possível. Acho que esse é o objetivo do Mario principal. O tempo e você terminar a partida, né? Não é nem você pegar moedas e tal, não, acho que não é o objetivo. Então você vai ter essa soma, então eu expliquei essa soma, e ali você vai ter algumas propriedades dessa soma, né? Que vai ser o V, então o ambiente, e 1000 dentro do a distribuição V do ambiente, 1000, o gama, que vai ter os objetivos, e 1000 também que é o ambiente. Então você vai ver que o ambiente vai estar nas duas primeiras variáveis aqui, no V e no gama. Então o ambiente é uma coisa importante ali. E aí depois você vai ter ali o T, né? Esse tal ali, que é o relacionado ao tempo. E basicamente o que essa equação quer dizer é a soma da distribuição de objetivos que você tem dentro de um sistema. No caso do Mario, seria você ganhar a partida, você chegar no fim dessa partida. Mas para se chegar, você vai ter uma intersecção de inimigos que são padronizados, né? Não é que nem na vida real, que você tem uma coisa mais randômica, mas os inimigos são padronizados, né? Eles têm um movimento padronizado e tudo. Então, não é tão complexo quanto isso, que a soma dos parâmetros do ambiente é uma coisa altamente grande, né? Que é o que significa essa equação. Mas, no caso do Mario, né? Mas na vida real é assim, né? No caso de um sistema consciente, no ser humano, é assim. Então você tá... Por exemplo, um dia de um ser humano, ele é complexo para um computador entender as coisas ao seu redor. Na parte de reconhecimento facial, reconhecimento do ambiente, você saber se mover, tudo isso é muito mais complexo do que parece. Então, é definido por a parte... Então, lembrando, essa parte em vermelho, lá embaixo na equação, é, é a distribuição do ambiente, né? Das coisas no ambiente. E o gama ali é a distribuição de objetivos no ambiente. E aqui é uma parte mais complexa, que é o combinando processos cognitivos, né? Que é uma coisa que ele explica, que é uma coisa que eu achei bem legal. Então vamos lá, ler isso aqui, né? Então nós podemos olhar, né? Nós podemos ter uma programação de processos dinâmicos graduais, né? Em um campo D. Então D é um campo que você vai usar para maximizar o valor dos seus objetivos, né? Que está ali QPF, né? Ali na parte roxa. Então você quer maximizar os objetivos, por exemplo, jogando Mario Bros, por exemplo. Você quer uma maximização dos objetivos. É o mesmo atributo. Ele vai falar que especificamente em algoritmos, em contexto de algoritmos cognitivos, né? Você pode resolver isso de uma forma com combinações combinatórias, né? Então você vai ter que CI na parte vermelha, né? X vezes X, que implica X. Então, na parte prática, né? Você vai ter ali embaixo, né? Que eu vou explicar com imagens, porque essa equação é um pouco mais difícil de explicar na raça, né? Mas basicamente você tem que dividir em partes, né? Então você tem ali que o CI, né? Vai ter duas variáveis x e y que vão estar dentro do campo MDP. E esse campo MDP ele é relacionado ao campo que você está usando para achar padrões. No caso seria o estado total do jogo do Mario, por exemplo, usando uma analogia. Nesse caso teria que ser uma analogia, né? Porque eu não sei o objetivo desses processos combinatórios que ele está querendo dizer, né? Não sei se seria aplicável para o Mario nesse caso, mas pensa nisso. Você quer entender o campo total do jogo do Mario, que é a tela, né? Ao longo do tempo. E esse XY, né? Vai ser relacionado, vai estar dentro de MDP, em que X vai estar dentro de MDP e Y também. Então X e Y estão dentro desse campo. Isso vai implicar que Z está dentro do MDP, dado que Z está dentro de X. No fim, o que isso quer dizer, esse troço enorme? Quer dizer que você pode usar para representar padrões, talvez, na minha interpretação de linguagem e de imagem
e de processos cognitivos, você pode representar processos cognitivos usando combinações de sistemas, de subsistemas relacionados a resolver uma tarefa, né? Como por exemplo reconhecimento facial, talvez relacionar conhecimento facial com contexto de, por exemplo, você vai falar com uma pessoa na rua, por exemplo. Mas aqui é uma interpretação, talvez esteja errada. Eu não sei se esse é o objetivo dessa equação. Na prática, o objetivo prático, né? Porque o objetivo prático não é falado no paper. Mas vamos supor que você vai falar com uma pessoa na rua, né? E você é a sua professora de muito tempo. Só que você não tinha muito a falar com ela, né? Talvez você ignore, talvez não. Essa é uma decisão que é relacionada ao seu envolvimento com a pessoa. Que é uma coisa totalmente ética, moral. Às vezes você vai dar só um oi. Depende da pessoa, depende da sua relação íntima com a pessoa. Só que essa relação íntima com a pessoa é um processo complexo. Não é um processo facilmente computável. Porque ele requer consciência. Então, basicamente, o que esse processo combinatório que ele quer fazer, poderia ser usado para relações interpessoais, talvez, de um sistema computacional, né? Ou relacionado à linguagem, enfim. Então, eu vou tentar dar um exemplo com essa coisa que eu falei. Então, na prática, essa equação significa que x, y está dentro dessa bolha, né? Essa bolha verde que é o MDP. Então, só representando de uma forma mais simples, né? X e esse E ao contrário, né? Na verdade é um E, né? É um E comum. Parece um tridente, quer dizer que X está dentro dessa bolinha e Y está dentro dessa bolinha. Na prática, o resultado, né, vai ser que Z vai estar dentro de X, porque ele está dentro de MDP. Então, ele não diz que Z está em Y, né, nem que X está em Y. Mas você poderia usar isso para associar padrões representativos de linguagem, por exemplo. Por exemplo, eu citei de você reconhecer uma pessoa na rua, né? Então, dado que você tem uma relação com uma pessoa, vamos supor que Y significa que você não tem relação com uma pessoa íntima. Agora, o X significa que você tem. Então, se a pessoa, a gente denotar ela por Z, a gente pode dizer que se Z está dentro de X, quer dizer que o nível de relação íntima, a soma relacionada a todas as coisas que fazem você ser íntimo a uma pessoa, né? Vamos supor que seja alto para uma pessoa, então ela vai estar dentro de X. Vamos supor, se for menor ou igual a 50, né? Vamos supor que a gente representa a soma de coisas que fazem você gostar de uma pessoa ou não. De ser íntimo a pessoa, né? Então vamos supor que ela está dentro de X. Por causa que você gosta da pessoa. Você conhece a pessoa, é íntima sua, né? Se não, você estaria em Y. Então você conseguiria representar de certa forma, simples, né? É claro que não é tão simples quanto parece, mas coisas de linguagem e contextuais, né? Para você cumprimentar pessoas na rua, por exemplo, usando esse tipo de técnica. Enfim, é só um exemplo totalmente rebuscado, né? E por fim, alguns outros assuntos eu não vou citar todos, né? Eu acho que o paper ele foi mais uma coleção de todos os artigos que ele já escreveu, né? Porque até alguns que a gente já viu no canal já. Então, ele fala sobre desenvolvimento de senso ético em AGI, para você desenvolver senso moral de uma inteligência artificial, que é importante para um sistema consciente. O Golem, que é uma forma de você fazer isso, é representado de uma forma mais estruturada, né? Como fazer isso, como representar talvez emoções, esse tipo de coisa. E como representar a consciência, que é a parte mais difícil, né? Que é a parte impossível. E representando a consciência, né? A gente tem a teoria Global Workspace Dynamics, né? Dynamics, que eu acho que foi publicada antes dos anos 2000, representando como a consciência funciona, representação dinâmica, integração da informação, que é uma teoria bem conhecida, né? Que a gente já falou bastante no canal, e modelo reflexivo de atenção. Então, tudo isso daí são só formas, talvez, filosóficas, mas bem construídas de você representar a mente humana computacionalmente. Mas, sinceramente, essa parte, principalmente a parte 3, ela não tem uma base o suficiente para começar até o campo. Então, eu não acho que há algum artigo atualmente no mundo que represente fielmente a consciência como ela é orquestrada no cérebro, né? Então, tanto na parte de neurociência quanto na parte de inteligência artificial,
geral, a gente não tem um modelo da consciência bom. Então, é basicamente isso. E a conclusão, né, o objetivo desse trabalho foi 2, né, do Ben Goertzel, que é de 2021, não, foi 2016, só agora eu vi. 2021 esse artigo, tá? De abril de 2021, um mês atrás. Para entender o que é inteligência artificial geral, né? Como funciona. E como guiar ela para uma implementação prática e avançada, né? Benevolente, né? De sistemas benevolentes de inteligência artificial geral, né? Então, ele trata dessa parte de ética bem legal, né? Talvez seja a parte mais importante. Prática, talvez. Os advogados gostariam, né? Porque eu vejo muitos caras de temas de advocacia, né? Falando sobre inclusão de sistemas de inteligência artificial e tal. Que eu acho nada a ver por enquanto. A inteligência artificial está muito longe de sequer precisar de análise ética. Não. Mas essa proposta é muito importante, né? Se o sistema for consciente, ele tem que ter esses padrões de ética representados, né? Então, um exemplo, né? Robô Sofia, que é um que o Bergotta trabalhou, né? Não sei se foi um dos principais, mas que tenta representar da melhor forma o, o que é o futuro, né? Para uma inteligência artificial geral. Mas, sinceramente, é só teatralidade, né? O próprio Ben Goertzel fala no podcast do Lex Fridman que até a gente já falou sobre isso no canal, né? Que a Sofia, ela não é uma inteligência artificial geral, ela é uma teatralidade, né? Até tem vídeos dela perguntando, né? Pessoas perguntando: Sofia, você tem consciência? Ela fala: não, eu sou consciente, mas enfim, ela não é consciente. Ela é um sistema muito bem feito, usa inteligência artificial, é um sistema robótico muito bem preparado, consegue responder perguntas muito bem, fazer boas expressões faciais, mas ela não é um sistema de inteligência artificial geral e nem chega perto. Se a gente fosse usar a teoria da integração da informação, o φ dela seria zero, né? Ou seja, o rato tem mais consciência do que a Sofia. Então, basicamente isso. Então, não ache que existem sistemas atualmente que conseguem pensar. Isso é algo muito longe do atual e talvez a gente chegue em Marte e é mais fácil a gente colonizar Marte do que fazer um sistema de inteligência artificial geral. Acho. Eu acho que é meio estranho falar isso, mas eu quero representar a dificuldade disso, né? No fim, foi isso. Termino com a foto da Alice, né? Que é uma inteligência artificial geral do anime, né? É do anime mais tecnológico que existe, né? Que é o Sword Art Online. E era isso, né? Espero que essa série de vídeo tenha sido boa. Que dê nada pra entender, né? Alguns conceitos matemáticos talvez tenham sido mais difíceis de representar e talvez eu não tenha interpretado eles bem. Porque eles não falam muita aplicação prática desses algoritmos, dessas equações. Mas eu espero que vocês entendam que inteligência artificial geral é algo que está começando, não é um tema explorado ainda, e é um bebê ainda no reino da tecnologia e da inteligência artificial, talvez também. Porque a gente tem tantas coisas bem feitas de inteligência artificial agora, né? Em linguagem, em reconhecimento facial e tal, reconhecimento de objetos, visão computacional. Mas a gente tem tanto progresso na inteligência artificial geral, e é isso. E por isso que eu acho que esse é o santo graal dessa área, né? É onde todos deveríamos chegar, né? E eu creio que as pessoas que começarem a pesquisar sobre esse tema agora vão ser bem recompensadas no futuro. Então, é um tema que eu recomendo para quem quer ser pesquisador. Então era isso, até o próximo vídeo.